Olá, sou Margarete Massuchetti, professora criativa e artesã. Seja bem-vinda ao vídeo. Estamos passando imagens do nosso trabalho concluído. Como é um trabalho bastante elaborado, eu fiz 3 vídeos e logo estaremos iniciando o primeiro passo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada! Vamos iniciar o nosso trabalho com tecido, que a gente poderia dizer que aqui chama-se de tecido de pano de prato ou tecido de sacaria. Esse, por acaso, é um tecido que tem menos tramas, ele é mais fino. Vamos precisar de um pedaço de tecido de 60 por 60. Se você preferir, pode fazer também com 50 por 50 ou até, geralmente, esse tecido de sacaria, ele mede 70 centímetros de largura. Então, você poderia fazer também de 70 por 70, que usa toda a largura dele, né? Vamos fazer a bainha de canto mitrado. Eu programei para esse trabalho uma bainha de canto mitrado de 5 centímetros. Porém, a gente precisa colocar 1 centímetro a mais para vira. E eu vou tirar um fio, que é onde nós vamos trabalhar a bainha aberta na sequência, né? Então, eu preciso, neste momento, se eu quiser uma bainha de 5, eu tenho que dobrar, então seriam de 10, com mais 11. 11 centímetros nós vamos estar medindo agora, para iniciar tirando o fio. Na altura do 11 centímetros, a gente vai romper o fio. Aqui eu peguei. E a gente rompe esse fio. Nós vamos proceder desta maneira nos 4 cantos do tecido. Porém, eu não posso, esse fio que eu rompi agora, eu não posso puxar ele até o final, porque a gente não quer que ele fique aparecendo na bainha, né? Nós vamos ter que parar antes, no encontro daquele fio que tá vindo do outro lado. Então, a gente vai levantando este fio, vagarosamente, até chegar lá na esquina. E para não passar do ponto, porque eu não sei onde que vai dar, qual é a trama que vai dar aqui nesse. Então, a gente puxa um pouquinho, como eu fiz aqui, do centro, né? A marcação sempre no centro. Puxa para lateral. E vamos vir aqui nesse outro canto também. Fazendo a marcação de 11 centímetros e pegando o fio que ficou lá na marcação. Rompendo esse fio. E trazendo de encontro com aquele primeiro fio que eu havia tirado do outro lado. A gente vem vagarosamente puxando até eles se encontrarem. Eu posso também, para adiantar o processo, fazer esticar um pouquinho assim o fio. Eu vou ver que onde eu identifico ele aqui, ó, eu já rompo ele. Para ficar mais próximo, para não demorar tanto, né? Esse também. E agora sim a gente vem levantando, porque esses fios eu não posso estar cortando para não desfiar o meu trabalho. Então, a gente precisa colocá-los depois por dentro. Então, a gente vem levantando eles. Cuidado que quando você tá puxando e o fio não vem, é porque você tá puxando o fio errado. Pode acontecer. Nesse caso, eu tava puxando o fio errado. Acontece comigo também. Bastante cautela nesse momento, né? Porque esse tecido é muito fino, se você puxar muito tempo o fio errado, ele acaba comprometendo a qualidade do teu trabalho, ok?
Olha, estão quase se encontrando aqui na esquina. A gente continua levantando. Já se observa neste momento que eles vão se encontrar aqui nessa altura, mais ou menos, né? E eu continuo levantando, indo de encontro na esquina com o outro lado. Aqui temos o fio tirado do meio até a esquina e do outro meio até a mesma esquina. Esses dois fios que sobraram a gente não corta. Depois nós vamos tirar mais fios para fazer a bainha aberta. Aí a gente agrupa todos e coloca por dentro da bainha para ficar um trabalho de qualidade, para não ficar desmanchando, né? Vamos agora a marcação dos cantos para fazer a bainha mitrada. Nós medimos 11 centímetros para tirar este fio onde nós vamos grudar a bainha, com a bainha aberta. E agora, nós iremos medir 1 centímetro a mais para a vira. Nos cantos, nós temos aqui um dos cantos do tecido, né? A gente marca do canto até o início, 12 centímetros e faço uma marcação. Nesse outro lado, também iremos marcar 12 centímetros. E depois de marcação a marcação, então, nós iremos passar uma régua com uma linha reta em cima da marcação dos 12 centímetros, tomando cuidado para o tecido estar bem esticadinho, porque esse tecido, ele se torce muito fácil, porque ele é um tecido fino, as tramas são bem separadas, então ele precisa estar bem esticadinho para fazer uma simetria correta. E passamos uma linha de ponto a ponto, onde eu marquei o 12 de um lado e onde eu marquei o 12 centímetros do outro lado. Nós iremos agora dobrar de ponto a ponto, achando a marcação, né? Colocando bem em cima da marcação dos 12 centímetros. E a gente observa se está bem dobradinho aqui nessa parte de cima. Tendo achado a medida, a gente vai alfinetar. Alfinetado e conferido a medida, nós precisamos também marcar 1 centímetro da borda para dentro da linha. Eu marco 1 centímetro, não do lado dobrado. Nós vamos iniciar a costura e essa marcação de 1 centímetro tem que estar aqui na parte aberta. Pode ser também com uma métrica ou com uma régua, e a gente faz um ponto onde marca 1 centímetro. E nós vamos começar a costurar deste ponto, acompanhando essa risca. Vocês devem fazer essa costura com a linha da mesma cor do tecido. Eu vou estar fazendo aqui para vocês com uma linha preta, para poder visualizar melhor aí na filmagem. Se você tiver máquina de costura, você vai começar aqui desse ponto do 1 centímetro, arrematando, vai até o final, arremata. E é isso que a gente vai repetir nos 4 cantos. Eu vou fazer uma costurinha aqui à mão, porque quem não tem máquina, a gente consegue fazer também a costura à mão, imitando a costura de máquina, né? O ponto que imita. E vamos iniciar fazendo um nozinho, colocando a linha em cima da agulha, segura, uns 3 giros, joga aquela linha lá para baixo
e vai ficar o nozinho aqui na ponta. Sempre precisamos estar tirando um pedacinho de linha que fica. E eu vou iniciar essa costurinha para vocês verem que quem não tem, então, a máquina pode estar fazendo dessa maneira. A gente introduz a agulha. Vai um pouquinho atrás e vem um pouquinho à frente. E passa toda a linha. Novamente, eu vou, ó, a linha está saindo aqui, a agulha é introduzida um pouquinho atrás e ela vai um pouquinho à frente, acompanhando aquela risca que nós fizemos, né? Aquela marcação, e passa toda a linha. Novamente, eu vou no último ponto, venho um pouco para frente e passo. E assim eu vou costurar até o final da carreira, com retrocesso também lá no final. Quando eu já tenho costurado do 1 centímetro até o final, agora, claro, eu costurei com linha branca, né? Eu vou cortar com uma margem de costura de mais ou menos 1 centímetro. E esta pontinha aqui também, ó, da parte dobrada, eu tiro também uma pontinha para fazer um acabamentinho no final, o cantinho bem pronto, bem certinho, né? Mas eu não corto muito próximo da costura, senão vai romper. A gente, então, vai alinhar o tecido em cima de algo plano, alinhando os dois cantos, procurando deixar bem ajustado aqui desse canto, né? Para cima do fio que foi tirado, ó, o fio tirado está aqui. E nós vamos só abrir essa costura, dar uma vincadinha, pode ser assim com a unha mesmo. Nesse momento, a gente não usa ferro, porque nós estamos ainda no avesso, para não vincar essa parte aqui do lado errado, que a gente não precisa nesse momento. Só colocando a unha assim, para dar uma vincadinha, já é o suficiente. Coloca-se o dedo bem no cantinho e leva ele para o outro lado. Vamos virar, então, para o lado do direito agora. Achando esse canto mitrado bem perfeito. E nós vamos estar dobrando agora esse 1 centímetro que a gente deixou sem costurar. A gente encaixa ele bem certinho em cima do fio aquele que foi tirado. Primeiro, a gente ajusta o canto, a esquina, coloca bem certinho em cima da esquina. Onde foi tirado aqueles dois fios se encontraram, ó. A gente ajusta bem aqui em cima primeiro. A costura com essa esquina. E a gente alfineta já aqui no canto primeiro, para não correr, para não sair do lugar, que eu já tenho mitrado bem perfeito aqui. E logo a gente vai ajustando para o meio, dobrando aquele 1 centímetro e colocando abaixo do fio tirado. Eu preciso estar visualizando esse fio tirado, porque nós vamos, o próximo passo é a gente grudar esse fio com a bainha. E a gente vem alfinetando e fazendo isso em todo o meu trabalho, ou seja, nos 4 cantos. E meios também, né? Os meios a gente vai ajustando assim, ó, e alfinetando. Então, logo eu tenha feito nos 4 cantos esse ajuste, a gente vai alinhavar para poder tirar os alfinetes, não ficar se machucando com o alfinete, né? A gente alinhava
Conforme eu vou alinhavando, eu vou tirando os alfinetes devagarzinho, para não perder a marcação, né? E vamos proceder assim em todos os 4 cantos, em toda a extensão do nosso trabalho. Alinhavando todo ele. Quando eu tenho todo o trabalho alinhavado, agora nós precisamos conversar um pouquinho sobre a nossa bainha aberta. Porque nós vamos fazer uma bainha aberta em ponto ajur. Primeiro, nós vamos começar a fazer o ponto ajur simples, que neste momento a gente precisa grudar a bainha junto com aquele pontinho, aquelas cerdas, aquelas traminhas ali, né, que a gente havia tirado, para ficar grudando a bainha. Porém, eu preciso estar nesse momento falando para vocês que existem vários tipos de ponto ajur. Eu tenho aqui já pronto um trabalho com ajur que a gente pode chamar de ajur palito. Conheço ele como ajur palito e tem outros nomes também, vocês vão encontrar outros nomes. Ele é um dos mais simples, um dos mais fáceis, né? E é uma boa opção para a gente estar começando esse trabalho. Então, você vai poder deixar ele só no ponto palito, ou depois de ter feito o ponto palito, transformar ele num ajur entrelaçado, como esse outro, que é muito lindo também. Porém, para mim fazer esse ajur entrelaçado, eu primeiro preciso fazer o palito, que é por onde nós vamos iniciar então. Porém, se você for fazer só o ponto palito, você vai tirar 6 fios. A gente já tinha tirado 1, então nós vamos tirar mais 5. E se você quiser fazer o entrelaçado, aí a gente precisa tirar um pouco mais, para ele não ficar tão assim amontoado, né? Esticado assim, para ele ficar um ponto bonito. E aí então nós iríamos tirar, se for então para fazer o entrelaçado, nós podemos tirar 9 pontos. E se você for fazer esse, seriam 6. Aí agora você decide, porque o nosso próximo passo vai ser tirar mais fios, ou 6 ou 9. Se é esse aqui, você vai tirar 6. Se é com esse entrelaçado, são 9. Vamos lá. Eu vou fazer, então, o ajur entrelaçado. Novamente, nós viemos tirando o restante dos fios que faltam. Porque aqui a gente já havia tirado um fio, né? Da mesma maneira que a gente fez o primeiro fio, nós vamos fazer agora. Eu já tinha tirado 1, eu preciso de 9, então eu vou tirar mais 8. Então, eu venho aqui no centro do trabalho e corto para cima mais algumas tramas para completar as 9. Agora, uma tesourinha fica um pouco mais fácil pra gente estar cortando, né? Agora, eu vou ter que ir até o canto, né? Encontrar aquela esquina. Não posso cortar o fio, só vou levantando ele. Se você não quiser ir levantando um por um, tem aquela opção também de você cortar uns 4 dedos, né? Uns 3 dedos antes da esquina, corta ele aqui e aí você só vai puxando, que dá para fazer isso agora, então. Como eu cortei um pouquinho antes da esquina também, então agora eu já posso ir aqui na esquina e puxando. O primeiro fio, às vezes, ele se amarra um pouquinho para ele vir. Mas com paciência a gente consegue.
E a gente vem sacando todos os fios, os 8 fios, que eu já tinha cortado um, né? Sempre olhando pra gente não puxar um fio que não esteja rompido. Ó, cortados os 9 fios. Eu agora, esse feixinho aqui de fios, eu não posso cortar aqui. Nós vamos depois colocar eles para dentro da bainha. Agora aqui eu já posso tirar o restante dos outros fios do meio, que vai ficar mais fácil. Sempre puxando de encontro a trama, para a gente não estar comprometendo a qualidade do nosso tecido, que ele é muito delicado. Temos puxado, então, aqui todos os fios. Deste lado, vamos continuar para aquela esquina, vamos continuar para essa esquina também. Eu vou concluir aqui uma esquina para a gente continuar para o próximo passo. Quando eu venho rompendo aqui os fios desse lado, então, nós teremos um quadrado vazio aqui, um buraco vazio, né, aqui no meio, onde depois a gente vai fazer um outro trabalhinho aqui nesse canto. Tendo tirado, então, nossos outros 8 pontos, temos aqui 9 pontos tirados. Em toda a extensão do trabalho. Próximo passo, então, é nós colocarmos esses fios, né? Esses feixes de fios que nós rompemos. De lá para cá são esses aqui estão aqui. Vamos colocar de 2 em 2 na agulha e jogá-los para dentro desta bainha. Só colocar dentro da agulha e jogar ele para dentro. Então, esse fecho daqui vem para cá e esse feixe vai para aquele outro lado, para não ficar nenhuma linha entrelaçada aqui no meio, que esse aqui vai ser o nosso canto que nós vamos trabalhar depois com um pontinho caseado. Iguala as duas linhas aqui para ficar mais fácil para você botar por dentro da agulha. E vamos estar colocando todos esses fios de 2 em 2 aqui dentro da bainha. Eu não vou colocar lá no meio de uma parte da outra, não. Dessa primeira parte aqui dobrada, eu já coloco aqui, ó. E passo. Vou fazer isso com todos os outros fios. Quando tivermos passado todos os fios por dentro da bainha, eles vão ficar assim, e a gente vem cortando. Próximo passo é nós fazermos a bainha aberta em ponto ajur simples, para a gente estar grudando a nossa bainha ao tecido. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.